Oi pessoal, meu nome é Ivan, canal Síndico Agora, mais um vídeo para responder as perguntas que às vezes o pessoal me faz, as dúvidas que o pessoal tem, os condôminos, os moradores, os síndicos, e a pergunta é a seguinte: o candidato inadimplente pode ser eleito síndico? Pergunta difícil. É fácil de responder, mas a justificativa talvez seja um pouco estranha, tá? O que eu costumo falar nos cursos que eu dou, nas palestras que eu dou, é o seguinte: no direito privado, tudo aquilo que não está proibido está permitido. Aí você vai lá na lei condominial, você vai lá no Código Civil, você vai, enfim, basicamente essas duas leis, e lá não está escrito que é proibida a eleição de um candidato, de um condômino inadimplente. Não está proibido. Tá? O que diz no artigo 1335, no inciso 3º, é o seguinte: que o condômino inadimplente ele está proibido de participar da Assembleia e não de ser eleito. Ele não pode participar, então ele não pode votar. Agora, por incrível que pareça, ninguém precisa estar presente à Assembleia para ser eleito, tá? O que pode haver é na convenção uma proibição de eleição de síndico desde que ele esteja inadimplente. E eu digo o seguinte: se você pode pegar qualquer pessoa na rua, começou a assembleia, deu a primeira convocação, deu a segunda convocação, aí você vai lá na rua, o primeiro que estiver passando, pode estar bêbado, não importa. Você chama ele para a assembleia e fala para ele: você quer ser síndico? Opa, eu quero. Pessoal, vamos votar nessa pessoa? Vamos, não tem problema. Ele está eleito, tá? Se o síndico não precisa ser condômino, tá? Ele não precisa nem ser conhecido. Basta que ele se candidate. E se a Assembleia tiver loucos o suficiente para votar nele, eles votam. Existe uma coisa na lei eleitoral que é a legitimidade passiva e a legitimidade ativa. A legitimidade passiva é o direito de ser eleito. A legitimidade ativa é o direito de ser eleito e eleger. Então nada diz em qualquer lei, que no caso é o Código Civil e a lei condominial, que um condômino inadimplente não seja uma pessoa que possa ser eleita. Ela não tem a legitimidade ativa, ela não pode votar e ser votado, mas ela tem a legitimidade passiva, ela pode ser votada. Eu já participei de uma assembleia que todo mundo sabia, porque toda eleição de síndico uma pessoa se candidatava, e na convenção desse condomínio dizia que quem já tivesse sido executado judicialmente por uma dívida de taxa condominial naquele condomínio não poderia ser eleito. E toda vez tinha um rapaz que estava nessa condição e se candidatava, e era uma briga danada. E eu mostrei para ele que ele não poderia, tá? Eu acho que a presença de um advogado, quando um advogado falou e mostrou para ele o artigo da convenção, olha, você não pode, né? Ele ficou tranquilo, mas eu pensei o seguinte: se ele responder um processo de execução de cobrança de taxa condominial daquele condomínio, nunca mais ele vai poder ser síndico. Se você mata uma pessoa, se você comete um crime de homicídio, você vai ficar preso no máximo 30 anos. A pena pode ser maior, mas você não vai cumprir mais do que 30 anos. E essa pena imposta na convenção era uma pena perpétua. Nem daí 50 anos, se ele se candidatasse, ele poderia ser eleito. Então, eu fiz o meu papel, o que está escrito. O contrato faz lei entre as partes, pessoal, e a convenção é um contrato entre as partes. Então, o que eu expliquei para ele? Que ele não poderia, e não poderia mesmo. Mas se ele entrasse com uma ação na justiça, pleiteando o direito dele, eu gostaria de estar do lado dele, não do lado do condomínio. Tá bom? Então, esse vídeo é para tirar essa dúvida. Nós teremos outros vídeos para tirar dúvida do pessoal, que eu estou há tantos anos nessa área, que sempre tem dúvida, sempre o pessoal me pergunta, ou às vezes uma curiosidade, tá bom? E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!